Olá pessoal, boa noite, estamos de volta. Tivemos um pequeno problema técnico, mas já resolvemos. Nosso convidado de honra, nosso grande amigo, Dr. Paulo Leal, nosso diretor de biblioteca, nosso historiador, a pessoa que conhece toda a história do Instituto, um colega de Instituto, um confrade de Instituto maravilhoso. Ele teve um problema com o aplicativo, mas já está resolvido e ele já está entrando aqui. Então, enquanto a gente aguarda o Dr. Paulo chegar, né, aqui, conseguir abrir aqui, infelizmente a gente depende de tecnologia. Eu quero falar para vocês uma coisa, tá? Não é demérito, eu sou completamente enrolado. Se não me entregar tudo mastigado, não vai. E eu tô vendo que, ainda bem, o problema não é só comigo, mas o doutor Paulo conseguiu. Paulo, graças a Deus, me salvou. Obrigado. Boa noite, meu amigo. Como vai? Boa noite, mil perdões. Eu sou dos antigos ainda, do tempo do Nós. Facebook, e então acabei me atrapalhando. Acredito que os nossos amigos Antônio Seixas e Aderso Bussinger também acabei de Estão entrando? trocar, mas tranquilo, vamos lá. Obrigado pelo convite, estou muito satisfeito e espero que dê tudo certo agora. Estou com o celular, fica mais fácil que o desktop. Já fica para a gente uma lição, né, Paulo? Desktop nunca mais, né? Eu vou até apagar o aplicativo. Quero começar aqui para os nossos participantes, nossos companheiros, nossos ouvintes, nossos convidados, de dizer para vocês que é uma grande honra para mim, que sou um jovem confrade, né? Eu tenho pouco mais de um ano de instituto e está aqui nessa data tão especial, né? O nosso aniversário de 182 anos foi nesse dia, há 182 anos que o nosso instituto foi criado, e daí vem toda a história jurídica do nosso país, e está aqui com um historiador, primeiro, um advogado, né? Um colega, um historiador, um bibliotecário, e depois o Paulo vai explicar para a gente a diferença de bibliógrafo, não, como é que é? Bibliógrafo para bibliotecário, que tem a diferença gigante, e apresentando ele, trazendo ele aqui para o Conexão IAB e entregando a palavra para o Dr. Paulo Joel Bender Leal, que ele vai cuidar dessa nossa jornada. Enquanto isso, eu vou ficar aqui no chat, vou ficar aqui acompanhando vocês, saudando vocês, intermediando quem tiver alguma dúvida e aguardando o Dr. Aderson Buzinger e o Dr. Antônio Seixas entrarem para convidá-los para virem aqui conosco. Pessoal, boa noite. Dr. Paulo, o show é seu. Ok, muito obrigado, Dr. Flávio Pita. Estou muito feliz com essa oportunidade. Hoje é uma data da maior importância, é a data em que, segundo penso, devemos utilizar para celebrar o aniversário do nosso instituto, às 4 horas da tarde do dia de hoje, em 1843. 26 advogados se reuniram na casa Obrigado, hein? do Francisco Alberto Teixeira de Aragão. Saúde aí o nosso companheiro Aderson Bussinger, assim como eu. Ele também tem um pouco de dificuldade, né, de acessar o Instagram, essas redes sociais. E Assim o como Antônio Seixas, que nós. daqui a um pouco. Assim como nós. Exa Assim como nós. exatamente. Boa Antônio noite, Seixas também, Ederson. certamente. Boa noite, doutora Aderson. Boa noite, hein? Então, como eu disse, o dia de Boa noite a hoje. todos, hein? Boa noite, boa noite. Como eu estava falando, então, o dia de hoje ele se reveste de grande importância porque há 182 anos, às 4 horas da tarde do dia de hoje, na casa, então, do conselheiro Aragão, Francisco Alberto Teixeira Aragão, era fundado definitivamente o Instituto dos Advogados Brasileiros, quando 26 advogados, então, comparecem com essa atividade. Para falar assim da história da criação do IAB e também da história da criação da Ordem dos Advogados do Brasil, é necessário trazer algumas questões que são relevantes assim para situar os fatos tais quais eles ocorreram. Em primeiro lugar, é necessário destacar a existência
ter, à época, um jornal denominado Gazeta dos Tribunais. Ele era impresso na gráfica de Paula Brito, um livreiro muito famoso, que viveu nessa época em Rio de Janeiro, né? Então, esse jornal circulou entre 10 de janeiro de 1843 até 29 de dezembro de 1946. Provavelmente ele encerre a sua circulação porque o Francisco Alberto Teixeira Aragão, que eu logo vou falar dele também, morreu em 10 de junho de 47. Provavelmente seja essa a razão pela qual o jornal teve esse período de apenas 3 anos, quase 4 anos de duração, né? E também é importante falar de Francisco Alberto Teixeira Aragão, que era o diretor desse jornal. Francisco Alberto Teixeira Aragão, então, ele havia sido intendente de polícia em Rio de Janeiro entre 1824 e 1827. Nessa atividade, ele se destacou por algumas ações, uma delas, por mais absurdo assim, que esse fato possa parecer, ele baixou uma portaria como intendente de polícia proibindo a punição dos escravos de forma privada, exigindo que eles fossem punidos em praça pública. E por que ele fez isso? Porque era a humanização da pena, o fato das pessoas aplicarem penas dentro das suas propriedades, às escondidas, transformava muitas vezes essas penalidades de grande brutalidade. Então, Francisco Aragão se destacou já nesse período como intendente de polícia, com uma atitude que, embora a gente obviamente vai tratar isso com horror nos dias de hoje, mas para a época foi uma humanização. Então ele fundou esse jornal e já na primeira edição desse jornal, ele em janeiro de 1843, ele inicia lamentando o fato de que a reunião organizada por alguns advogados no Rio de Janeiro nesse período, que tentavam criar então uma associação de advogados, havia fracassado. E ele, entendendo da importância, então, da criação de uma entidade de advogados, ele tomou a iniciativa. Em 16 de maio de 1843, ele publica no seu jornal, então, a Gazeta dos Tribunais, o Estatuto da Associação dos Advogados de Lisboa. O objetivo dessa publicação era, então, incentivar os advogados brasileiros a tomarem uma iniciativa nesse sentido. Posteriormente, então, ele publica essa notícia, né? Posteriormente, em 9 de junho, ele então publica uma nova notícia dizendo que havia sido criada então uma comissão com o propósito de elaborar uma proposta de estatutos para submeterem, obviamente, ao governo imperial e tentarem então levar adiante essa ideia que era da maior importância para a organização dos advogados brasileiros. Fundados os cursos jurídicos em 11 de agosto de 1827, estava na hora de criar uma entidade que regulasse a atividade uma entidade que pudesse regular a atividade dos advogados. Então, em 9 de junho de 43, é noticiada a criação dessa comissão, né? E essa comissão elabora, então, uma proposta de estatutos que possui apenas 8 artigos, um deles determinando, então, no artigo 2º, que a finalidade da associação, dessa entidade, seria a criação de um Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, né? E também determinava que o Instituto tivesse apenas 3 cargos na sua diretoria, o presidente, o secretário e um tesoureiro. Os dirigentes do Instituto, então, um mandato seria de 2 anos, com exceção do secretário, que seria de 4 anos. Essa questão burocrática, então, exigia que fosse de 4 anos. Então, feito em 9 de junho de 43 essa proposta, em 7 de agosto de 1843, então, o secretário da Justiça do governo imperial publica o aviso número 7, por ordem do Dom Pedro II, então, homologando essa proposta elaborada por essa comissão provisória e aprovando, então, os estatutos. E aí, então, na sequência, vocês vejam, então, 7 de agosto foi publicado essa notícia, então, de que o aviso número 7 havia aprovado, e em 18 de agosto, então, uma comissão composta, então, por 8 advogados, Luiz Fortunato de Brito Abreu Souza Menezes, Caetano Alberto Soares, José Maria Frederico de Souza Pinto, Augusto Teixeira de Freitas, José Tomás Aquino e Josino Nascimento e Silva, convidando então os bacharéis para comparecerem no dia de hoje, dia 21, na Rua Barbonos, 66. É uma rua hoje que não usa mais esse nome, parece que Evaristo da Veiga. Evaristo da Veiga, isso mesmo. Evaristo da Veiga, isso.
Exatamente. Então, comparecesse nesse Rua Barbono, 66, às 4 horas da tarde, a fim, então, de nomearem o presidente, secretário e tesoureiro. E aí, então, 26 bacharéis em direito comparecem a essa reunião, e aí elegem Francisco G. Acaiaba de Montezuma presidente, o Josino do Nascimento e Silva secretário e Nicolau Rodrigues dos Santos França tesoureiro. É interessante observar nessa história de que Francisco G. Acaiaba de Montezuma, a primeira vez que o nome dele aparece vinculado ao IAB, então é nessa reunião que elegeu a diretoria, que, segundo penso, fundou o Instituto, porque há uma discussão no Instituto que se a fundação seria 7 de agosto ou seria 21 de agosto. Eu tenho para mim que todos os atos anteriores à data do dia 21 foram preparatórios. Primeiro, uma comissão se reuniu, elaborou uma proposta de estatuto, submeteu à aprovação do governo imperial, e aí, com isso, essa comissão provisória se reúne no dia 22 numa assembleia de advogados, e essa assembleia, na medida em que nomeia a direção, confere personalidade jurídica, então, ao Instituto, ao eleger os representantes que passarão a agir a partir dali, então, em nome do Instituto. É interessante nessa assembleia, né, primeiro, eu quero fazer uma pequena observação com relação ao Montezuma, né? Francisco G. Acaiaba de Montezuma é uma reunião de gentílicos que ele utilizava para fazer uma série de homenagens. O nome dele era... Doutor Paulo travou, doutor Aderson. O senhor quer continuar? Quem sou eu para continuar a aula do Paulo Leal, né? Vamos aguardar, né? Mas ele está na fase da assembleia que foi criada, foi feita após a autorização que foi dada pelo Império, né? Exatamente. Para a criação do Instituto dos Advogados. Eu ia até perguntar a ele, então, se ele entende que o marco mesmo é o marco dessa assembleia e não o marco do aviso imperial, né? Aí é uma discussão que... É uma discussão histórica, né? Porque É, se a gente for responder pelos livros históricos, a gente tem uma resposta, pela nossa prática de conhecimento do Instituto, a gente tem uma outra resposta. Então, eu acredito que a melhor pessoa para nos responder é o doutor Paulo Leal. Ele está aqui no chat falando que caiu, mas já enviou um convite para voltar. mas esse também... Eu não quero nem polemizar em cima disso, não, mas é muito interessante, porque, por exemplo, hein, Paulo? Olha ele aí. Enquanto você... Paulo, Vira a câmera, doutor Paulo. Paulo, Aí. enquanto você Algo saiu, estranho. o nosso âncora aqui, nosso Colaborador. Colaborador. como é que é? Colaborador. Colaborador, âncora aqui do evento, ele falou assim: doutor Adesso, o senhor pode dar sequência ao doutor Paulo? Eu falei assim: quem sou eu para dar essa sequência? Aí, para não deixar de dizer nada, porque também o advogado não pode deixar de dizer alguma coisa. Eu falei assim: então, ele estava nessa fase, nessa etapa, que é a etapa da Assembleia, que confere personalidade jurídica para falar pelo IAB. Depois, após do aviso, que autorizou a criação. Então, eu Isso. perguntaria ao Paulo, para ele o marco é essa Assembleia? Exatamente, exatamente. Eu tenho para mim que essa Assembleia é ela que confere personalidade jurídica ao Instituto e, portanto, nomeia alguém que, a partir dali, passa a representar. Logo, se dia 8 de agosto de 1843 alguém saísse, cadê o IAB? Não haveria ninguém para representar. Então, Portanto, porque você só tem o aviso só tem o autorizando. aviso, autorizando. É a A mesma criação se dá em discussão 21 a mesma discussão da OAB que eu aprendi da com UAB. Vossa Excelência, que o Exato. Getúlio autoriza, né? O decreto ele permite, ele autoriza, mas a Constituição mesmo vai se dar depois, né? Em 31, exatamente, em 31. Eu só quero fazer uma observação, não sei o que houve, simplesmente apareceu uma mensagem, encerrou a sua live, muito obrigado, encerramos a sua participação e eu saí fora, foi isso que aconteceu. Mas então eu vou tentar assim, só concluir
Obrigado, meu querido amigo doutor Aderson, Eu, nosso coordenador do Centro de Documentação e Pesquisa da UAB do Rio de Janeiro, Olá, que eu e orgulhosamente seu ajudo adjunto, e sou diretor participo adjunto, que a presidente Rita me nomeou para da nossa tentar lhe biblioteca, ajudar, tentar ver o que eu posso na te biblioteca. ajudar. Grande, doutor Aderson. Obrigado. Então, eu estava falando, Mas Francisco falei Jeca correto, né? Ébado, Hein? Falei correto, não falei? falou Foi, muito, né? muito bem. Obrigado, Foi, é isso obrigado. aí. Preciso. Francisco Sequência. Jeca Ébado Montesuba, o nome dele mesmo era Francisco Gomes Brandão. Então ele pegou o gentílico ibérico, né, Francisco, e reuniu com um G que representa as comunidades indígenas do sul do Brasil, Brasil Central, que atualmente aqui no Rio Grande do Sul os caingangues são descendentes da comunidade G, então que ele homenageia no seu nome. A caiaba é um gentílico africano, então que ele faz homenagem aos povos africanos, e Montezuma, o rei asteca Montezuma, então pelo qual ele faz essa homenagem. Então, o Montezuma aparece pela primeira vez, então, nessa Assembleia, é eleito presidente. E eu gostaria de fazer uma observação sobre Caetano Alberto Soares, porque eu venho estudando pela importância que Caetano Alberto Soares teve numa série de fatos, no Instituto, inclusive, na renúncia de Teixeira de Freitas à presidência do IAB, eu venho estudando esse personagem da história do Instituto, mas é interessante observar que nesta Assembleia o Caetano Alberto Soares concorreu para presidente e teve apenas um voto, e depois concorreu para tesoureiro e foi derrotado. O Caetano Alberto Soares. Né? Então, foram eleitos os membros, né? E nessa oportunidade também foi eleito, é um fato muito importante que nós precisamos registrar, foi eleito o conselheiro Aragão, né? Ele foi eleito presidente de honra do Instituto. Por que o conselheiro o Francisco Alberto Teixeira Aragão, que era ministro do Supremo Tribunal de Justiça à época, que antecedeu o Supremo Tribunal Federal, por que ele foi nomeado presidente de honra do Instituto? Porque ele, na verdade, foi o grande responsável pela criação do IAB. Foi graças ao seu jornal, as notícias veiculadas, o incentivo que ele faz, a publicação dos estatutos da Universidade de Lisboa, o fato dele ceder a própria casa para a reunião dos advogados que criaram o IAB, faz com que ele receba essa homenagem, então, e aí ele exerce esse cargo honorífico de presidente de honra até a sua morte. Como diretor da biblioteca e também coordenador do Centro de Memória do IAB, eu ando à procura de uma informação, porque eu gostaria muito de incluir o conselheiro Aragão nas efemérides do Instituto, mas infelizmente não conseguimos ainda descobrir a data de nascimento dele. Mesmo tendo sido ministro do Supremo Tribunal Federal, o Supremo não tem essa informação. Fomos depois em busca do atestado de óbito dele. No atestado de óbito registrado aqui no Rio de Janeiro não consta a data do nascimento. Verificamos com a Mitra, com a Cúria Ângelo do Rio de Janeiro, que tem então a celebração do casamento dele, não consta a data do nascimento. E estamos agora tentando investigar na região onde ele nasceu, em Portugal. Ele é português, nascido em Portugal, e ainda não conseguimos. Nós vamos tentar levantar mais informações sobre o seu currículo, até para incluí-lo nas homenagens que o Instituto deve fazer e precisa fazer, porque foi o grande responsável pela criação do nosso Instituto. Legal. Então, agora, na sequência, criado no dia 21 e 7 de setembro de 1843, às 9h30 da manhã, no Colégio Pedro II, com a presença do ministro da Marinha, ministro dos Estrangeiros, o presidente honorário, membro do corpo diplomático, integrantes do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Então, é dado, então, feita a instalação solene do IAB, nessa data. Então, nós vamos verificar. O Instituto ele tem 3 momentos fundamentais assim, da sua existência. O primeiro, com a aprovação da proposta de estatuto feita por essa comissão provisória, pelo aviso número 7. O segundo momento, no dia 21 de agosto, então, quando o Instituto elege os seus representantes, aprova os seus estatutos, elege seus representantes, e o outro, dia 7 de setembro de 1843, quando ele é instalado. É uma informação interessante que, embora sendo criado, né, nos estatutos com Institutos Advogados Brasileiros, nos documentos públicos o IAB sempre usou o Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, praticamente durante toda a sua existência, né?
Então, em 15 de maio, na sequência do ano seguinte, já de 1944, como o Estatuto determinava que deveria ser submetido o regimento interno à aprovação imperial, então a aprovação pelo governo imperial do regimento interno, e vale a pena, sim, chamar a atenção de alguns fatos que constam desse Estatuto. Primeiro, o direito do associado requisitar ao Instituto socorro beneficente, no caso de cair em desgraça, né, estava constando no Estatuto. O segundo, o dever de doar para a livraria do IAB. Eu gostaria muito disso, certamente seria uma obra de um livro jurídico que não existisse na biblioteca toda vez que alguém faltasse a 3 reuniões consecutivas do Instituto. E se ele continuasse faltando, sem sucessivas faltas, sem justificativa, ele deveria escrever um artigo inédito para depositar na biblioteca do Instituto. Olha aqui, doutor Aderso, que maravilha. Vamos tentar agora na Estatuto reinstituir isso, né? Dever de cultivar o estudo do direito, né? Era um dever do membro do Estatuto. E, por fim, havia uma proibição expressa, salvo em memórias escritas, dizia o regimento, da apresentação de propostas ou discussões sobre religião e sobre política de Estado no IAB. Essa proposta não foi cumprida, porque o IAB teve um papel fundamental na separação entre igreja e Estado, que eu pretendo falar logo a seguir, quando eu vou falar da gestão de Saldanha Marinho, que foi um grande dirigente do nosso Instituto. Posteriormente, então, em maio de 1930, em 23 de novembro de 44, é emitido o decreto 393, né, que dá aos membros do Instituto a prerrogativa de usar vestes talares e ter assento dentro dos cancelos dos tribunais, que era uma honraria importante, né? E em 29 de maio de 1949, então 5 anos mais tarde, a Secretaria do Estado dos Negócios da Justiça aprova o selo simbólico do Estatuto. Então vocês vejam a importância do nosso selo. É um dos mais tradicional representação. Eu até um dia desses estabeleci uma discussão num dos grupos de WhatsApp do Instituto, porque andavam alterando o símbolo do Instituto para algumas atividades. Eu digo, olha, isso não pode ser feito, nós temos que ser conservadores. Um símbolo que tem, 1849, tem praticamente quase a mesma idade do IAB, né? Tem 6 anos menos que o IAB. Então, o IAB atuou nos mais importantes momentos do direito no Brasil. Sim? Paulo, se você me permite aqui somar, como diretor adjunto de comunicações, eu quero falar para você que a nossa presidente ela tem um cuidado imenso em manter a tradição, em manter os costumes do nosso Sim. instituto. Então, ela geralmente supervisiona pessoalmente todo o trabalho que é feito, tá? Não poderia deixar de pontuar isso, que é algo que acontece no nosso dia a dia. Aconteceu. Foi numa época, tempos passados, essa questão que eu levanto aqui, né? Mas, obviamente, a presidente Rita, que, aliás, eu quero fazer um agradecimento especial à minha querida presidente, doutora Rita Santana de Cássia Cortez, que tem uma contradição no nome dela, né? Ela senta na cadeira de Montezuma e Cortez foi o grande... o Cortez, Hernández Cortez, né? Foi o que atacou o Império Azteca aqui na América, né? A gente brinca com a presidente Rita com essa questão do nome dela, a representação simbólica do nome dela. Então o IAB atuou nos mais importantes momentos do direito no Brasil. A questão mais relevante, a contribuição mais relevante que o IAB dá por meio de Teixeira de Freitas, quando ele elabora a consolidação das leis civis, reunindo entre 1855 e 1857 toda a legislação vigente no Brasil. Como o Brasil havia se declarado independência em 1822 e produziu uma série de legislações nesse período, e como vigiam no Brasil ainda as ordenações do reino, direito oriundo do Código Canônico, do direito romano e dos usos e costumes decorrentes da lei da boa razão, era necessário unificar a legislação brasileira num corpo de leis, e essa contribuição é dada por Teixeira de Freitas na consolidação das leis civis, que é uma das mais geniais obras de direito que eu já li na minha vida. A apresentação da consolidação das leis civis revela uma erudição e o desenvolvimento de uma técnica que revolucionou o direito civil no mundo todo. É obra do nosso Instituto, do Teixeira de Freitas, que nós precisamos homenageá-lo sempre que for possível, porque ele deu grandes contribuições. Bom, na sequência, na gestão de Saldanha Marinho, então, por quase 10 anos, o Instituto debateu a separação entre a Igreja e o Estado, elaborando uma proposta de casamento civil
que foi o que acabou rompendo definitivamente, então, as relações que os registros de nascimento e casamento estavam sob o controle da igreja até então, e apresenta à Câmara dos Deputados em 1880. Saldanha Marinho foi um dirigente do nosso instituto que ele foi presidente por quase 17 anos, né? E como principal objetivo do IAB era criar a Ordem dos Advogados, em 14 de abril de 1850, em sessão presidida por Montezuma, Visconde de Jequitinhonha, ou Francisco Gomes Brandão, como todos nós chamamos, foi debatido no Conselho do Instituto um projeto que apresentava para ser encaminhado no Poder Legislativo. Essa proposta tornava obrigatória a inscrição do bacharel no IAB para poder advogar, estabelecia que o exercício da profissão estivesse sujeito a formalidades prévias, matrícula, pelo menos 1 ano no escritório de advogado conceituado, para que a pessoa tivesse um mínimo de experiência, né? Definia as incompatibilidades, proibia que delegado de polícia, juízes, membros de tribunais e procuradores, ou escrivães e outros pudessem advogar, exigia que fosse feito exame para que alguém pudesse ser provisionado, né? Os advogados que não haviam sido cursado direito, criava institutos correspondentes em todos os estados para fiscalizar os procedimentos do advogado e definia, inclusive, uma série de fatos para a interdição e exclusão de advogados da atividade. Por incrível que pareça, o projeto foi reprovado, o Montezuma sofreu uma grande derrota nessa discussão no Instituto, isso consta dos anais, nos livros da nossa entidade, e essa foi a última participação dele como presidente, né? Porque depois ele foi ministro da Justiça, ministro dos Negócios Estrangeiros, presidente do Banco do Brasil, ministro plenipotenciário do Brasil em Londres, né? E também deputado pela província da Bahia, mas ele encerra a participação dele no IAB nessa oportunidade. É interessante também uma visita feita em 1848 por Francisco Inácio de Carvalho Moreira, o Barão de Penedo, que foi o segundo presidente do IAB, que ele faz a Alagoas, Bahia e Pernambuco, tentando, então, incentivar a filiação dessas entidades ao IAB, que eles não aceitaram, e Pernambuco, inclusive, criou o seu próprio instituto. É o mais antigo instituto estadual do nosso país, que foi criado em 12 de maio de 51 em Pernambuco, que é relatado, então, por Francisco Inácio de Carvalho Moreira, o Barão de Penedo, depois de voltar de uma viagem nessa região. Posteriormente, em 1880, Joaquim Saldanha Marinho, presidente do IAB e deputado-geral pelo Amazonas, da maior relevância, ele foi nomeado em 1891 por Deodoro da Fonseca para elaborar um projeto de Constituição, né? Ele assume essa missão, tentou apresentar esse projeto, depois, mais tarde, o deputado Batista Ferreira também apresentou uma proposta, depois Celso Baima em 1911, assim como Alfredo Pinto em 1914, e todos fracassaram na tentativa de criar a ordem. A grande iniciativa, meu presidente, coordenador do evento, eu quero saber como é que está o meu tempo aqui, porque se você me deixar, eu falo a noite toda aqui. Não, somos quase gêmeos nesse sentido, mas eu acho que é legal a gente adiantar um pouco por conta das limitações da plataforma. A plataforma ela deixa a gente ficar online ali mais ou menos os 40, 45 minutos. Então, talvez seja o momento da gente ir lá para a criação. Eu vou acelerar então, até porque eu vou acelerar porque aqui nessa parte também o nosso querido amigo Dr. Aderson vai certamente fazer a sua intervenção, assim como o Antônio Seixas. Eu não sei se ele já conseguiu entrar na página, né? Ainda não, infelizmente, mas o Dr. Antônio Seixas ele tem que participar do Conexão. Se ele não conseguir hoje, a gente vai ter que marcar uma segunda, porque a gente precisa ouvir o nosso colega. Ele tem muito para somar. É verdade. Eu tô aqui aprendendo com você para depois tentar falar alguma coisa. Imagina, modéstia aí do meu querido amigo. Temos observações aqui, observações. Claro. Bom, então a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, ela vem a ocorrer então em 1930, em 18 de novembro de 1930, quando o governo que assume então, por meio da Revolução de 30, edita o decreto 19.408, que é um decreto que visava regulamentar, então, a Justiça Federal do Distrito Federal, e nesse decreto, então, foi inserido o artigo 17, que, segundo me consta, e aí essa pesquisa eu estou fazendo no Instituto dos Advogados aqui do Rio Grande do Sul, Oswaldo Aranha, que era ministro da Justiça de Getúlio Vargas, insere o artigo 17 nesse decreto, dizendo que fica criada a Ordem dos Advogados Brasileiros, órgão de disciplina e seleção da classe dos advogados, que se regerá pelos estatutos que
forem votados pelo Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, com a colaboração dos estudos dos estados e aprovados pelo governo. Embora, obviamente, esse decreto dissesse que fica criado a Ordem dos Advogados, ele não criou a Ordem dos Advogados. Isso é uma confusão que se mantém até hoje. E por que não criou? Porque se no dia seguinte, então, ao dia 18 de novembro de 1930, qualquer pessoa saísse no Brasil procurando onde está a Ordem dos Advogados, quem representa a Ordem dos Advogados, obviamente que isso não existia, porque havia a necessidade de aprovar os estatutos, de elaborar uma proposta de estatutos, aprovar essa proposta, encaminhar para aprovação do governo, para depois voltar e criar a Ordem. Então, se em 18 de novembro de 30 acontece isso, dali a 3 dias, Levi Carneiro é nomeado consultor-geral da República. E aí, nesse período, acontece uma coisa interessante. O Levi Carneiro ocupa simultaneamente a presidência do IAB e o cargo de consultor-geral da República. E ele se mantém nesta atividade até a eleição em 16 de abril de 31 de João Martins de Carvalho Mourão, que sucedeu Levi Carneiro, que havia sido eleito em 1928, em 28 de outubro de 1928. João Martins de Carvalho Mourão, ele acaba exercendo a presidência do IAB por apenas 35 dias, porque depois da sua eleição em 16 de abril, então entre 18 de novembro de 1930, quando foi editado o decreto, e 16 de abril, o Levi Carneiro, aliás, dia 21 de novembro e 16 de abril de 31, Levi Carneiro acumula simultaneamente a presidência do IAB e a função de consultor-geral da República. Com a posse de Martim de Carvalho Mourão, então ele se dedica a ficar unicamente na Consultoria Geral da República, e aí, como ele assume o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, quem é eleito para presidir o Instituto dos Advogados Brasileiros é Astolfo Rezende. E ao contrário do que muita gente pensa, não foi Levi Carneiro que conduziu o processo de criação da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele entra em uma função super importante mais tarde, mas quem faz isso é Astolfo Rezende. Então, em tempo recorde, vocês vejam, então, 18 de novembro de 30, então, é aprovado esse estatuto, né? Em 4 de novembro de 1930, ainda na gestão de Levi Carneiro, é nomeada uma comissão composta por vários representantes do Instituto, eu nem vou ler o nome deles aqui, embora eu tenha, né? Em 11 de dezembro de 30, eles já entregam essa proposta com as indicações do Instituto dos Advogados do Paraná, Espírito Santo e Maranhão. Essa proposta, então, que é elaborada, né? Ela continua sendo discutida em diferentes reuniões e debates do Instituto, e com a eleição de Astolfo Rezende, em julho desse mesmo ano, de 1931, Levi Carneiro, agora já como consultor-geral da República, retorna no IAB por 2 oportunidades para examinar, junto com os membros do Conselho, a proposta oficial que será encaminhada ao governo. E em 22 de outubro de 31, então, o Conselho Diretor do IAB, representando os institutos do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, aprovam essa proposta, então, apresentada por Levi Carneiro e encaminhado ao governo. Em 14 de dezembro de 31, o governo finalmente edita, então, um decreto 20.784, que aprova o regulamento e que permite, então, ao Instituto dos Advogados Brasileiros, na presidência de Astolfo Rezende, então, eleger 11 membros, né, para compor o Conselho do Distrito Federal, que serão, então, os verdadeiros fundadores da Ordem dos Advogados do Brasil. Este fato ocorre no dia 31 de dezembro, no dia 30 de dezembro de 1931, o Conselho do IAB, então, elege esses 11 membros, entre eles o Levi Carneiro, e o Levi Carneiro foi muito inteligente. Na proposta que ele apresentou para o IAB, ainda quando ele exercia essa duplicidade de funções, e depois quando voltou a discutir como consultor-geral da República, Levi Carneiro introduziu nessa proposta uma disposição muito interessante. Ele dizia o seguinte,
que o Instituto dos Advogados Brasileiros nomearia 11 representantes para compor então, a seccional do Distrito Federal, e estes 11 membros elegeriam entre si um presidente que daria, então, prosseguimento aos atos preparatórios da fundação do Conselho Federal da Ordem. Obviamente que ele fez isso, foi eleito presidente dessa comissão, e aí tem início um processo intenso, né, de criação das seccionais em todo o Brasil, né? E ao criar estas seccionais em todo o Brasil, então eles se reúnem no dia 9 de março, eu vou já me encaminhando para o encerramento, para não atrapalhar o tempo, que eu sei que é curto, em 9 de março de 1933, finalmente, então, é cumprida a missão de criar o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então vocês vejam, em 30 de dezembro de 1931, o Conselho Superior do Instituto, do nosso Instituto, elege 11 membros, nomeia 11 membros, para compor o Conselho da Ordem, da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. Então, nesse primeiro momento, se cumpre a determinação imperial, a Ordem dos Advogados é criada, a OAB do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, é a primeira OAB criada no Brasil, e na sequência, então, se criam a OAB em vários outros estados do nosso país, que se reúnem, então, em 9 de março de 33, no Silogeu, que era a sede do Instituto também da Academia Brasileira de Medicina, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Academia Brasileira de Letras, nesse Silogeu, então se reúnem todos eles e fundam então o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí eles iam definitivamente... Olá, minha querida presidente. Satisfação. Vocês estão me escutando? Estamos. Ah, não, é porque a gente sempre pergunta, vocês estão me escutando? Rita, eu Olha, estou lhe escutando é um muito prazer. bem, Rita. Olha, esse é um projeto que deu super Estou lhe certo. escutando e lhe vendo. Ah, eu sei, ainda bem, né, que vocês estão me vendo. Mas, o Peter, você e a Ana Amélia, que estão conduzindo esse projeto deu super certo. Né? A gente tem umas dificuldades que eu acho que quem estava na pandemia sabe entrar melhor no Instagram Do do que que a os gente. outros, né? É o pessoal analógico. A Ana Amélia está dizendo que é o pessoal analógico. Não sei se é o pessoal analógico, mas é difícil às vezes entrar. Mas olha só, eu entrei pelo seguinte. Hoje nós fizemos aqui em Brasília, no DF, um super evento, entendeu? Chamando as pessoas, colocando novos membros, dando medalhas de Levi Carneiro. Então, foi fantástico. Então, nós falamos muito da história. Você sabe quem deu uma aula de história? Estou falando com você, Paulo Joel Bender Leal, o Nabor Bulhões. Nabor Bulhões deu uma aula, entendeu? Sobre IAB, sobre a história, um momento histórico em que o IAB foi criado. Foi, assim, espetacular. Aderson, você, como sempre, entendeu? Nosso parceiro aí na memória. Você sabe que você tem que cuidar da documentação do IAB, entendeu? Eu acho que a documentação nossa é valiosíssima, valiosíssima. Você sabe disso, né? E nós já fizemos tantos eventos juntos. Então, eu fiz questão de até... Pessoal, a plataforma, como eu disse, ela limita o nosso tempo, então ela derrubou todo mundo para que a gente volte aqui nessa segunda parte. Nossos convidados estão entrando novamente e vamos seguir aqui. Reparar, né, recuperar aqui do momento em que a nossa querida presidente estava aqui falando conosco, né? Como eu expliquei, nós temos um tempo de live, ele orbita ali entre 40, 45 minutos. Infelizmente, quando isso acontece, a própria plataforma desconecta a sessão e aí a gente volta. Peço desculpas a vocês, mas estamos aqui novamente. O doutor Paulo já está entrando, o doutor Aderson já está entrando também. Eles vão enviar aqui para mim os pedidos de participação. A nossa presidente vai voltar, eu tenho certeza, para nos brindar aí com o final da fala dela. E
e seguiremos aqui Aderson, fico aguardando o pedido de vocês. E que bom que todos os nossos Voltei, amigos voltaram. Pita, voltei. Voltou. Aqui Caiu. direto, Fech... brasilia.com.br, ou ponto .org. Aqui Brasília não é ponto .com, aqui é ponto .org. Ponto Cadê, org. cadê os nossos outros convidados? Eles estão entrando novamente, presidente. Eu estava explicando aqui para os nossos espectadores que a plataforma ela limita o nosso tempo, né? 45 minutos, e ela simplesmente desconecta, sem aviso. Claro, Então, claro. como ela estava dando uma aula de história aqui para gente, interessantíssima, a gente terminou Mas o excedendo o tempo, mas ele Paulo, já voltou. o Paulo, entendeu? Sabe tudo e mais alguma coisa. Hoje nós, inclusive aquela cola que você deu hoje, Paulo, na memória, Momento Memória, foi lido pela Ana Amélia, entendeu? O pessoal entendeu o que nós estávamos comemorando hoje. Então isso é espetacular, né? Então eu Obrigado. acho, pessoal, tem que acompanhar as lives, porque a gente aprende muito. Hoje o Nabor deu uma aula, gente, eu tô falando sério, uma aula de história, entendeu? Mais do que eu imaginava, entendeu? Então foi excepcional. Então a gente tem que estar acompanhando as coisas que estão acontecendo, porque acompanhando a gente entende um pouco mais da importância do Instituto, entendeu? Vamos dizer assim, da grandeza, né, na importância da grandeza do Instituto, né? Você sabe, né, Paulinho? Né? Então, hoje falamos, eu até ia falar em você na hora que o Bulhões falou assim, olha, quem sabe tudo, ele fez até umas referências que agora não está, porque eu estou aqui em Brasília, a gente ainda está saindo do evento, enfim, não está dando para eu participar mais efetivamente, mas eu queria fazer até uma menção a você por conta enfim, da história que o Nabor estava nos participando. E a Décio, eu estava falando de você na hora que cortou, né? Eu queria fazer um comentário também depois. Tá, mas você pode fazer um comentário depois. Eu até porque eu entrei aqui de gaiata no navio, vamos dizer assim, né? Entrei assim de repente, né? Mas com vontade de participar, porque comemorar o aniversário do IAB, a gente tem que comemorar a cada segundo, a cada minuto, a cada evento, a cada atividade. Então fala, Derson, que aí eu vou também te responder. Vai lá. Não, Vai lá, Derson. eu queria. Relacionei alguns comentários que eu ia fazer e depois conforme nós tínhamos combinado, eu entraria na parte já após a criação da OAB, né? Mas após a colocação, a fala do Paulo Leal, eu não poderia deixar de comentar a importância que realmente está me chamando muita atenção, que é discutir o papel do Astolfo Vieira de Rezende. Realmente, eu mesmo estou me penitenciando, porque eu seguia aquele senso comum de dizer que seria o Levi Carneiro lá desde 1930 e se omitia, não deliberadamente, mas isso acontece na história, no relato da história, se omitia o papel que teve o Astolfo realmente de 30 a 33. Ele conduziu todo o processo de criação do IAB, sabe, Rita? Então é muito importante nós, nesse trabalho que nós estamos fazendo de história, nós destacarmos e fazermos um trabalho específico, realizarmos um trabalho específico sobre a Desculpa, biografia dele. Porque Aderson, desculpa eu te interromper. O Nabor Bulhões fez revelações sobre Levi Carneiro. Quem tiver interessado, quem tiver interessado em saber das curiosidades, olha, tem coisas assim do arco Tem da vídeo? velha, entendeu? Tem vídeo? Ninguém sabe. Nem você, Paulinho, Paulo Joel, nem você sabe de algumas coisas Certamente. que Nabor mas, é, Bulhões mas revelou de Levi Carneiro. é, inter- Adesso, menos você. é Você menos interessante ainda.
Não, com certeza, mas eu confessei aqui. Quem está com curiosidade, continue aqui, porque quem sabe até o final da live eu faço as revelações. Entendeu? Eu confessei aqui minha Teremos ignorância em Quem sabe eu relação vou fazer as revelações. ao Astolfo. Agora, não, destacar em relação ao Levi o fato de ele ter sido deputado constituinte, né, gente? Em 32, isso aí é um aspecto importante. Deputado cassado, caçar. a Ordem dos Advogados tem o seu primeiro presidente cassado pelo Estado Novo. Isso é um fato realmente relevante, né, que tem a ver, a ordem já enfrenta, após o seu nascimento, a cassação do Estado Novo, né? Outra coisa que eu queria colocar é o seguinte: eu estava lendo, Paulo, que a seccional do Acre também disputou a primazia, né? O primeiro lugar, né? Mas hoje está mais consolidado, que é realmente Goiás, né? Não, eu acho que não. Eu acho que é um erro ali de lançamento de datas. Eu fui Então, verificar esse fato porque seria impossível eles terem criado na data que eles colocaram no site, porque é, foi a data que saiu o decreto. Não teria como você sair o decreto. Normalmente o Diário Oficial publicava no final do então, dia e eles criarem antes porque desse horário a Porque seccional. você, Não, porque não está certo. uma maneira simplista de você atribuir uma criação de uma seccional é pegar o decreto. Porque isso Mas Não, fica não, Rio de claro Janeiro, que o não é. horário vai a influenciar primeira. muito, gente. Então, Para com pelo que eu. isso, né? Hã? O horário não é tão importante, né? O Não, que Não, não. não, É. não, importa é o não. fato Não, mas não Agora, histórico, é né? verdade. pelas A primeira pesquisas que eu seccional é o Rio de fiz, Janeiro. Rio de Janeiro. pelas Distrito Federal. pesquisas que eu fiz, ainda que bem superficiais, tem um registro de criação da seccional do Acre em 2 de janeiro de 32. E tem um registro da criação Ao- da seccional de Goiânia em 14 de dezembro de 31. Não pode, em 14 de dezembro não pode, porque o decreto foi aprovado nesse dia. É impossível isso. A Mas primeira tem. seccional, E, eles mas aí, lançam. e aí tem uma discussão sobre a instalação da seccional. Vocês sabem que tem. Você tem a criação e a instalação. A instalação da seccional de Goiânia foi 12 de abril de 32. Eu fui procurar quando ela se instala. Mas aí são aspectos que eu estou mais dizendo pelo seguinte: há de se fazer não é revisão, uma clarificação dessas datas todas, não é? Eu não tenho dúvida Aqui disso. nós temos que buscar o registro nos cartórios dos atos constitutivos dessas entidades, porque são só 8 entidades que criaram o Conselho Federal. Se nós E formos sobre. verificar, o Conselho Federal foi criado pelo Distrito Federal, por São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Amazonas, Maranhão, Santa Catarina e Espírito Santo. São essas as seccionais que criaram o Conselho Federal. Foram as que compareceram em 9 de março, votaram e participaram da instalação. São só 8 seccionais. A primeira delas, criada de acordo com o decreto, então, que foi aprovado em 1931, em dezembro de 14 de dezembro de 31, foi a do Distrito Federal. E quem cria essa seccional é o Conselho Superior Então, do IAD no dia 30 de dezembro de se, 31, sob a se, presidência da Astolfo Rezende. se for por esse critério do decreto de criação. Mas se você pega lá Goiânia, eles trabalham com outro critério. Mas O não Acre, por havia exemplo. autorização. O Mas Acre. eles não podem criar a instituição antes da aprovação do governo. Estava previsto no decreto de Mas está lá, né? 1930. Mas está lá. Está lá nos documentos deles. Olha só, eu só vou dizer uma coisa. Não, Eu só vou eu, fazer a revelação eu não quando quero ficar tiver polemizando à toa, não, Estamos mas eu te falo. curiosos. 21 engajamentos aqui na nossa live. Eu Eu não não quero ficar faço a polemizando à toa, não, mas revelação é no sentido que. com menos gente, quer dizer, com menos pessoas assistindo que 21. Então vocês procurem chamar outras pessoas para assistirem, porque senão eu não vou Presidente, fazer revelação alguma, ok? foram Tá 26, foram certo? 26 advogados que fundaram o Vocês Instituto. entenderam, é Então, mínimo 26. revelação. Revelação. Olha, ninguém está interessado, ó, só tem até aqui, olha. Estou vendo aqui o número, eu estou acompanhando o número. Se não crescer até daqui uns 5 minutos, não vou fazer revelação alguma. Agora, Pronto, agora Paulo, volto para eu você, gostaria que Adé. você Volto para comentasse a você, questão Paulinho. da ata de 30 de dezembro de 31, da OAB do Rio de Janeiro.
Temos que localizar. Essa ata é Então, fundamental porque é ela que cria. E essa ata é a prova da criação da OAB pelo IAB. É uma ata do dia 30 de dezembro de 31. Essa ata Ah, provavelmente mas para esteja. isso que mas para isso que a gente tem que pesquisar a só documentação. que nós não Para isso conseguimos a até gente tem Mas o agora. já estamos, Aderson. O Isso já mesmo. Aderson. procuramos Nós sim. estamos fazendo isso, estamos tentando. Aderson e Paulo Joel. Mas a Aderson está acostumada a fazer Sim, essas sim, sim. pesquisas. É o que nós estamos tentando fazer, Rita. Nós estamos tentando mesmo. Tá difícil. Né? Por Então, enquanto, ainda. vamos à luta. Olha, tá subindo. Daqui a pouco vem a revelação. 18. Daqui a pouco, olha, tá 18. Se aumentar mais um pouquinho, eu faço a revelação daqui Então eu faz a revelação, Rita. Faz a revelação, então. Não, não vou fazer a revelação agora. É. Não, não. Tem que ter Você mais. não vai Oh, sossegar enquanto não fizer a 21. revelação. Então agora. Ah, gente, vocês vão me matar. Ó, Faça a Vocês vão me revelação. matar. Você sabe qual é a revelação? Ah. Ah, eu acho que eu nem sei se eu falo. E Você sabe por quê? Porque eu acho que vocês vão ficar muito chateados comigo. Levi Carneiro Nem. foi o último presidente do IAB e o primeiro presidente da ordem. Vocês sabiam disso? Isso é uma grande revelação. Desculpa. Mas olha, mas isso foi para instigar, gente. Nós temos que fazer isso. Né? O Nabor, na verdade, ele deu uma revelação, sim, pediu para que nós procurássemos na ata. Eu não vou fazer isso agora porque eu não procurei ata nenhuma. Então não tem como dizer se a ata está correta ou não está correta, se a revelação que eu vou fazer é verdadeira ou não. E para não pecar por não ser verdadeira a informação, eu prefiro que se faça pesquisa, vou passar isso para a Décio, vou passar isso para Paulinho, e se tiver realmente, lá nas atas, como disseram, sem dúvida alguma, eu vou fazer, nós vamos fazer outra live para eu dar a revelação qual é a revelação? final. Entendeu? Ainda vai ter o far dos tambores. Estou Pá, curioso entendeu? agora. É assim, tchan, aí é tchan, e aí vai ser espetáculo. Doutor Aderson, eu tenho uma perdão. relação. Deixa eu lhe fazer uma Eu queria pergunta, fazer uma observação aqui, hein, por Paulo, favor. que eu sempre faço nesses eventos, sobre aquele. Olha só, pode ser uma coisa assim, realmente parecer relevante, mas isso aí eu acho interessante dizer. Em 9 de janeiro de 1825, houve um decreto de Dom Pedro I mandando criar um curso jurídico no Rio de Janeiro. Só não foi Ah, sim. implementado, mas o decreto existe. Eu já pesquisei na Biblioteca Nacional. Ele é um decreto sem número, de 9 de janeiro de 25. Ele O Nabor falou cria um sobre curso isso. jurídico provisório. Aderson, o Nabor falou sobre isso. Entendeu? No Ele Rio falou de Janeiro. exatamente sobre isso. E eu falei, e ainda falei assim, olha, eu acho que a gente tem que É. trazer isso para nossa Então, memória. eu Para já isso a gente falei tem a isso numa memória do sessão do IAB. IAB. Eu já falei isso na sessão do IAB. Até outros advogados, outros que gostam de história também destacaram isso. Evidentemente que, quando se fala de cursos jurídicos, é o de São Paulo e de Olinda. Só que esse aspecto histórico de ter havido um decreto, como realmente houve, criando um curso jurídico no Rio de Janeiro, isso tem que ser destacado na história, sim. Entendeu? Tem que ser. Isso aí eu sempre falo isso e queria reforçar nessa oportunidade aqui. Mas o nosso âncora aqui estava dizendo o quê? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois. Você virou âncora? É mesmo isso aí, Pita? Olha só, Você Ele é virou âncora. de âncora diretor, você passou para atrasa. âncora? Eu tô vendo que, ó, Âncora! Aqui Não, só hoje pelo é estão me amor de âncora. Deus, né? batendo. Você não vai fazer um negócio desse comigo, né? Essa semana vocês só estão me massacrando, mas tudo bem, ó. Deus está vendo. Ó, Coração pra ele, caramba. pergunta. Você quer que eu mande o coraçãozinho para você, Pita? Ana Amélia, eu tô te ouvindo, tá? Ana Amélia, eu tô te ouvindo, tá? Consciente. Caraca! Ó, ó. O Ilan agora também, ela tô ouvindo todos vocês, tá?
vocês Não, viajassem O, para outro mas o país, é vocês problema de não porque iriam fazer nós fazer. live com saímos do o evento Paulo Leal é que agora, ele fala sobre tudo, não deixa pouco exatamente, por e falar. viemos Não deixa prestigiar. pouca coisa para falar. Ah, Pita, a gente vem prestigiar Vou, você, tá? Entendeu? ó, olha Você, só, Aderson, Mas, Paulinho mas dos não dois Joel, adianta lados para entendeu? vocês, me tá? desprestigiar, Dos não. dois lados. Doutor Aderson, fala para mim uma coisa. Considerando que a OAB foi o berço da criação da OAB, de que maneira essa origem influencia e fortalece a advocacia brasileira jovem na atualidade? Acabaram de me perguntar isso. Na, porque, como ela fortalece? Não, Como ela fortalece fortalece? porque dá, em primeiro lugar, dá a dimensão profunda da história da advocacia, que não Muito é bom. do século XX, é do século XIX, portanto, né? Então, mostra que a advocacia, que tem sua primeira organização no Brasil após a independência, em 1822, ela tem raízes profundas. E ter raízes, conhecer as raízes e divulgar as raízes promove e dignifica a nossa profissão. Essa é a minha opinião. Muito bem. Eu iria hoje aqui, inclusive, dizer, né, para o período posterior à criação da ordem, que, como o Paulo bem destacou, né? Tem o decreto 2030, mas de 2030 a 2033 é um trabalho intenso de organização da Ordem dos Advogados. E, em minha opinião, sabe, Paulo, eu depois que eu li e reli, te liguei hoje duas vezes até, né? A reunião, a meu ver, Federal, a reunião do Conselho Seccional de 9 de março de 33 é, para mim, a data mais importante. Por quê? Porque eu separo muito decreto que autoriza de criação da entidade. É a mesma coisa a fundação do IAB. Aviso que autorizou, aviso imperial que autorizou e criação do estatuto pelos advogados. Na minha Uhum. opinião, nós temos que nos ater ao aspecto da criação pelos advogados, sem desconsiderar o ato de aviso, sem desconsiderar o decreto de Getúlio. Nada, ninguém está desconsiderando, mas é importante a ênfase histórica. E aí, para mim, a segunda reunião, porque teve uma reunião preparatória do Conselho Federal em 6 de março. Você até me explicou isso depois. E 9 de março é a que elegeu, inclusive, a nova diretoria. Este, para mim, é o grande marco da Ordem dos Advogados. E o Bacana. outro marco que eu ia falar também, os advogados que estão nas subseções, e nós estamos realizando, junto com o IAB na OAB, um trabalho de relatos, de um novo trabalho de história da seccional. Vamos trabalhar uma ênfase que foi solicitada pela presidente Ana Basílio no sentido de destacar as subseções. E um marco importante das subseções no Rio de Janeiro é 1966, que são criadas as 13 primeiras subseções do Rio. Aí isso é uma história muito bacana, muito interessante. E eu estou revisando isso, sabe, Paulo? Estou revisando aquele trabalho que nós fizemos e vendo a distinção das primeiras comissões de representação para as diretorias de sucessão. E agora eu aprendi que tem mais uma coisa. Além da diretoria, além da comissão de representação, a diretoria de sucessão tem só em 68 que foram instaladas muitas das subseções. Então tem muitos detalhes aí que é muito interessante, que tem que se corrigir. Mas Agora, eu acho que o volto. mais importante desculpa eu interromper mais uma vez, mas eu acho que o mais importante, eu acho que é levar para todos os advogados, e aí para quem está nos assistindo, a jovem advocacia também, entendeu? Estudantes, a importância de se conhecer a história das nossas instituições, né? Eu acho que quando as pessoas veem a riqueza, né, do que a gente tem a contar, né, das contribuições que nós demos, né, ao longo da história, muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é IAB, até algumas pessoas, se duvidar muito, não sabem nem para a ordem, como é que ela foi criada, para que ela serve. Quer dizer, serve para o nosso registro profissional, sem dúvida nenhuma, mas não é só para isso. Então, eu acho que o mais importante nessa live hoje
é despertar um interesse A história. para a história, para a memória, entendeu? Que a gente tem que cultivar. Então, eu acho que nós cumprimos a missão, Pita, entendeu? Que é despertar, né? Eu acho que a todos nós já tivemos aí uma participação até maior num determinado momento aí da live. Melhorou? Agora, mas eu acho que a gente tem que deixar um recado. Agora, eu acho que o importante é a gente passar uma mensagem para todos que estão assistindo a gente, entendeu? Então, se Presente. Paulinho, a sua mensagem, desculpa, Pita, estar te atropelando meio um Não, pouquinho, não. entendeu? Mas, Paulinho, a sua mensagem, a dessa sua Então, As minhas mensagem. anotações hoje eu aqui, ó. quero só fazer um pedido. Eu só quero te fazer um pedido. Você, como conselheira federal que está em Brasília hoje, eu quero pedir, então, do Rio Grande do Sul para Brasília, 2023, quando o Instituto dos Advogados completava 180 anos, no mesmo mês, no mesmo ano, o Conselho Federal completava 90 anos e não comemorou. Simplesmente passou sem nenhuma comemoração. Então, outra coisa, o Conselho Federal precisa colocar o discurso de fundação do Conselho Tá, Federal Paulinho, mas no a gente não é site. Conselho Federal, e nem eu vou levar isso ao Conselho Federal, entendeu? Eu acho que Não, a não, gente não, eu só aqui estou está dizendo chamar a falando. atenção, Mas eu porque acho que a lá questão é a consta que foi o seguinte: EAD que eu, criou. eu vou me comprometer com você, até de mais adiante, falar com o Conselho Federal. Mas a gente não está tratando aqui disso, Claro, entendeu? perfeito, Desculpa. perfeito. Não, não, Eu mas eu queria. quero só mais uma vez dizer, então, hoje, dia 21 de agosto de 2025, nós, na data de hoje, 4 horas da tarde, na casa do conselheiro Aragão, 26 advogados se reúnem e fundam o Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, nós estamos celebrando exatamente na data da fundação, Hoje Essa essa é a hoje. data reunião. mais importante para mim. Exatamente, Hoje exatamente. ocorreu essa reunião. Na rua Baraona, 60, Barbonos, E aliás, eu vou 66. propor aqui, Vai Paulo e lá, Rita, Aderson. eu vou propor aqui, inclusive, que nós providenciássemos junto à Prefeitura Municipal, colocar uma placa No alusiva a local. isso. Isso pode ser No feito, local. administrativamente pode ser feito pelo prefeito, pode se construir isso. Tem uma placa com os dizeres, inclusive, que o Paulo aqui disse, ó. Acabou de dizer, no dia tal, A neste prefeitura tem feito local, isso. reuniram-se advogados que criaram o Instituto dos Advogados Brasileiros. Fica a minha proposta. Não, a prefeitura está fazendo isso. Inclusive, Mas, é só esse informar. endereço não está no cronograma, não. Pois Mas é, vamos vamos lá. colocar Não, esse endereço. Interessante. mas vamos fazer isso. Pita, eu passo a Deixa palavra eu para fazer minha você. mensagem, minha mensagem. Desculpa, Minha desculpa mensagem eu ter, agora. desculpa eu ter entrado. Ah, Um Minha você ainda abraço. não passou a mensagem. mensagem? Então passa a mensagem, Então, Aderson. minha mensagem é o seguinte, olha, em primeiro lugar, é uma mensagem de agradecimento ao IAB, à nossa presidenta Rita Cortez, ao nosso diretor aqui presente também, de realizar esse tipo de evento com essa pauta de história. Realmente, a história, eu costumo dizer que é uma questão que todos acham muito bonito, todos elogiam, mas poucos fazem efetivamente pela história. Essa é a verdade. A história acaba sendo muito objeto de festejo de coquetéis e de eventos, mas se faz pouco. E aqui está se fazendo história. Aqui, nesse dia aqui, reunindo, falando sobre esses dados, essas informações, estamos fazendo história. Isso aqui realmente é construção da história. E dois, a minha mensagem é que a história, não se olha a história só por curiosidade, ou para se guardar esses registros, ou por apenas fazer uma coletânea de informações. A história se estuda para se olhar o presente e construir o futuro. Porque não Boa. tem futuro, a advocacia não tem futuro, o IAB não tem futuro, a OAB não tem futuro, se não se trabalhar a história. E só tem futuro porque tem pessoas como nós aqui, e milhares delas também, que mantêm essa resistência, essa chama acesa. Então vamos em frente e fazer um bom trabalho de história no IAB, Com junto com a certeza, OAB. Derson. Com certeza. Pita, eu acho que a bola agora está com você para você
conduzir aí o encerramento. Obrigado, presidente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os nossos dois convidados. Olha, tem muitos alunos meus entrando e saindo aqui na live, e aí, quando eles me perguntam sobre o IAB, eu costumo responder: no IAB, nós nos agrupamos, nós, bacharéis em Direito, nos agrupamos enquanto acadêmicos, para pesquisa acadêmica, para produção acadêmica, para entender a nossa história de uma forma acadêmica. E na OAB, nós nos agrupamos profissionalmente para atuarmos como advogado. Tá correto isso? Tá, é correto, cabendo dizer que na OAB também tem que se desenvolver, como se desenvolve no IAB, a história. É Concordo correto. com você. E aí já fica um convite. Pode falar, Paulo, por favor. É isso. Não, inclusive é muito interessante. Tem um estudo que foi feito entre a Associação dos Advogados de Lisboa e o Instituto dos Advogados Brasileiros. Quando foi criada a Ordem dos Advogados em Lisboa, a OAB incorporou a Associação dos Advogados de Lisboa. Aqui no Brasil, não. Quando foi criada a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Brasil, o Instituto ficou como o braço cultural da OAB. Então tem a OAB cuidando da advocacia e o IAB cuidando da parte cultural. Isso está na história. Nós somos o braço cultural. O que nós precisamos fazer, e eu acho que quando a gente retoma a história, a gente consegue fazer isso, é recuperar essa o tronco história. cultural da OAB. Muito bom. Na verdade, somos duas instituições. O IAB, obviamente, mais antiga, né? E é uma situação que não tem como deixar de considerar. O IAB criou a Ordem dos Advogados do Brasil e depois de feito, cumprida essa tarefa, ele se retira do controle da advocacia para ficar na atividade cultural da advocacia. Sem hierarquia entre as duas entidades, mas como uma entidade que cuida da parte cultural da advocacia brasileira. É essa a missão Muito nossa. legal. E eu acho que isso é super importante deixar claro. Diferentemente do que ocorreu em Portugal, que a Associação dos Advogados de Lisboa foi incorporada pela Ordem e desapareceu com a criação da Ordem em Portugal. Meus queridos amigos, eu vou agradecer imensamente a presença de vocês. Eu que agradeço. Estou um pouco desejando a presença do nosso querido Antônio Seixas aqui, que tinha muita coisa para somar também, mas infelizmente vamos providenciar uma outra live. Paulo, depois vamos conversar. O Seixas sabe muito. Exatamente, vamos conversar sobre isso. E quero pontuar para vocês uma coisa. Nós temos o nosso TV IAB, que é um outro projeto nosso, que é tocado pela nossa colega, nossa segunda vice-presidente, a doutora Ana Amélia. É um espaço maravilhoso que comporta um conteúdo maior, mais de 2 horas de conteúdo é possível. Vamos conversar em off com a Ana Amélia, vamos tentar fazer pegar um evento esse lá. conteúdo. Vamos fazer. E, novamente, agradeço, Paulo, obrigado pela oportunidade de ter abraçado aqui o projeto. Essa live foi organizada por você, né? Importante pontuar isso, foi você. Aderson, obrigado por ter aceitado aí essa loucura de Instagram, de celular, que assusta a gente um pouquinho, né? Minha presidente manja tudo de internet, de celular, lá, ó, saca tudo, entrou sem problema. Não, mas eu vim para colaborar um pouquinho, já que eu saí exatamente de um evento onde nós falamos muito sobre a história do IAB. Então eu achei que estava enfim, que era importante eu dar essa colaboração, principalmente que são pessoas muito queridas, né? O Aderson, o Paulinho, uma pena que o Seixas não entrou, entendeu? Estou com a Ana Amélia aqui perto de mim, vocês não sabem, mas ela também estava lá no evento, ela está escutando tudo, então se vocês falassem mal dela, ela ia escutar também, Mas entendeu? Eu não falaria mal dela. Não falaria. Não, mas vocês estão falando bem. É por isso que eu estou dizendo, ela está escutando tudo. Mas, enfim, gente, olha, um beijo grande, um abraço e viva o IAB, né? Viva o IAB. Eu aceito o convite para ir no próximo evento, hein? Porque beleza. Já estão convidados. Aqui, eu quero mostrar a vocês, ó. Já estão convidados. Muito obrigado pela presença Paulo. de vocês. Muito obrigado pela presença das pessoas que nos acompanharam. Boa noite para vocês. Estamos juntos. Muito obrigado. Estamos Tchau, juntos, pessoal. Até a próxima. Tchau.